Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao capítulo 3, né? O que eu comentei com vocês bem no início do capítulo, que nós estávamos tentando, então, resolver a falha do modelo de Rutherford, certo? Por isso que nós entramos nessa parte que fala sobre radiação eletromagnética, porque foi daí que nós conseguimos resolver essa falha, certo? A questão é que na aula passada nós vimos a parte da natureza ondulatória da luz, né? Que vários então cientistas, né? Eles analisaram muitos fenômenos e observaram que a luz teria esse tipo de comportamento, ou seja, a radiação eletromagnética como um todo. A questão é que dos fenômenos, né, que eram observados naquela época, né, ainda haviam 3 fenômenos que não poderiam ser explicados por aquela teoria ondulatória, tá? E aí foi aí que nós entramos, então, na questão da física quântica, ou seja, na física moderna. Então, nesse capítulo nós vamos, no caso, nessa aula, né, nós vamos falar, então, sobre a parte da radiação eletromagnética, mas agora já entrando na física moderna e pensando na teoria quântica, então, para explicar essa radiação, ok? Então, qual eram esses 3 fenômenos que não eram explicados, né, pela teoria ondulatória, tá? Primeiro, era referente à emissão de luz por objetos quentes, depois a parte do efeito fotoelétrico e, por fim, a emissão de luz, né, por gases que são excitados, tá? Então eu vou explicar para vocês o que significa cada um desses fenômenos, certo? E como que eles contribuíram para nós, né, referente ao modelo atômico. Começando então pelo problema da emissão de luz por objetos quentes. O que acontece? Nós vimos lá na aula anterior, né, que a princípio, quando nós temos um objeto que está na nossa temperatura ambiente, o que acontece, né? Quando eu incido, por exemplo, uma determinada radiação, digamos que seja uma luz branca, né? Esse material, ele faz o quê? Ele absorve essa radiação e ele emite para o meio, né, uma resposta. Que resposta é essa, né? Uma determinada radiação numa certa frequência e comprimento de onda, ok? E é aí, por exemplo, dependendo do comprimento de onda, né, que no caso esse material ele está reemitindo para o meio, é que ele pode ser um material que é visível ou invisível aos nossos olhos. Quando nós temos algo que é visível, por exemplo, a minha cadeira aqui que é vermelha, né, de acordo com o comportamento ondulatório, se nós estamos aqui na temperatura ambiente, a luz branca iria incidir sobre esse material da cadeira. O material iria absorver essa luz branca, né, todas as radiações que estão contidas nela, e iria emitir para o meio o comprimento de onda referente a essa cor. Então, o que nós enxergamos, né, é, no caso, o comprimento de onda e a frequência do que foi emitido para o meio, né, e não o absorvido pelo material, certo? O problema é que foi observado que quando nós aquecíamos um determinado material, isso foi observado principalmente com metais, né? Então, quando nós observávamos o aquecimento de um metal, né, poderia ser visualizado, dependendo da temperatura desse objeto, a mudança da cor dele, né? E, inclusive, uma emissão de uma luz. É como se aquele material ele produzisse uma luz própria, né? Então eu coloquei um exemplo ali para vocês que todo mundo já deve ter visto, né, que é referente ao aquecimento de um metal. Então imaginem, né, o metal ele está numa cor no nosso ambiente mais ou menos cinza, né? Mas aí quando eu começo a aquecer, de repente ele fica vermelho, laranja, amarelo, até atingir numa altíssima temperatura uma cor, né, incandescente e branca. E isso não era possível de se explicar com a teoria ondulatória, né? Porque o que acontece? Quando se utilizava matematicamente, né, essa teoria ondulatória para explicar esse fenômeno, né, da possível emissão de radiação por um objeto quente, né? Acontecia que quando esse objeto chegasse a uma certa temperatura a ponto de começar a emitir as radiações de alta frequência, no caso da ultravioleta para cima,
a quantidade de radiação que estaria sendo emitida tenderia ao infinito, isso matematicamente falando. Então, quando nós estamos a uma certa temperatura, né, que os corpos emitiriam uma radiação visível, né, tranquilo, até o comportamento ondulatório poderia explicar. Mas em temperaturas extremamente altas, que poderia ser, por exemplo, as estrelas, né, no caso o Sol, enfim, que eles chegam numa temperatura a ponto de emitir uma radiação ultravioleta, a quantidade dessa radiação iria ser, né, ou tenderia ao infinito. E isso a gente sabe que não acontece, né, porque se acontecesse, nada existiria, na verdade, tá? Aí foi que Planck surgiu com uma certa ideia. O que acontece? O problema matemático era, né, que se nós tratássemos a radiação eletromagnética como uma onda, sendo a onda contínua, né, dava esse problema ali na matemática que fazia com que esse valor, né, da intensidade de radiação tendesse ao infinito, certo? E aí Planck, ele pensou o seguinte, bom, e se, né, na verdade, a quantidade de energia que é absorvida por um objeto e emitida para o meio fosse quantizada, né? Ou seja, fosse em pequenos intervalos, né? Ou seja, a matéria só absorvesse uma certa quantidade e depois de atingir um certo nível de energia é que ela passaria a emitir uma certa radiação. Então foi isso que ele pensou. Será que, né, a matéria não poderia absorver uma quantidade X de energia específica e fixa e reemitir para o ambiente também uma quantidade fixa e finita, né? Porque a gente sabe que não tem como emitir infinitamente uma quantidade de energia, né? Quando os matemáticos, então, né, simularam, digamos, né, as equações matemáticas, supondo, né, que as radiações fossem feitas por intervalos que foram chamados de pacotes de energia, né, foi assim que Planck chamou. Então, se esse comportamento, né, das radiações fosse, então, descontínuo, não teria esse problema de tender ao infinito. Isso foi lançado como uma ideia por Planck e matematicamente, né, digamos, se solucionou esse problema que foi chamado lá de catástrofe do ultravioleta, né, que a partir de certa frequência de radiação, quando entrava no ultravioleta, tendia então essa emissão ao infinito. E aí, para nós aqui, o que interessa, né, é que, tá, a radiação eletromagnética passou a não ser mais considerada como contínua, como uma onda, né, mas sim formada de pequenos pacotes de energia, né, pequenas quantidades fixas de energia, tá, que na época foi chamado de quantum, né, uma certa quantidade, e que essas quantidades, elas eram múltiplos inteiros de uma quantidade mínima. Então, Planck, ele chegou a medir essa quantidade mínima de energia, que é chamada de H, né, que é a constante de Planck, e é como se cada objeto, para que ele emitisse uma certa energia, ele deveria absorver uma quantidade múltipla desse valor, né, e ele só seria capaz de irradiar uma certa quantidade de energia, né, num certo valor também múltiplo de H, tá? Então, em resumo, né, eu coloquei ali para vocês, né, como se então, os objetos, quando eles recebem uma certa energia térmica, na verdade, eles só vão liberar parte dessa energia na forma de radiação, né, depois que eles atingirem um certo patamar energético, digamos assim, né? Não é que vai ficar soltando energia em qualquer quantidade, tá? O exemplo que pode ser utilizado, né, para a gente pensar em como que seria, né, o aumento dessa energia por etapas, né, dentro de, ou a emissão, por exemplo, de energia por etapas, né, ou a absorção de energia por etapas, é como se você simulasse alguém, né,
tentando, por exemplo, aumentar a sua energia potencial, né? Ou seja, elevando, né, a sua altitude, digamos assim, né? E a forma que a pessoa sobe ou é numa rampa, que é contínua, então a energia potencial ela vai aumentando continuadamente, ou se a pessoa resolve subir por escadas, né? Então veja, a energia potencial lá no final é a mesma, mas para que ela chegue naquela quantidade, ela precisa passar por degraus, né? Ou seja, quantidades fixas de energia devem ser absorvidas e liberadas também nessas quantidades fixas.